pais levaram os 2 filhos pequenos para conhecer a Disney, o destino turístico preferido das crianças de todo o mundo. A família estava hospedada no Grand Floridian, um dos hotéis mais caros do complexo Disney. Curtia o último dia do passeio quando o filho caçula, Lenny Graves, de 2 anos, foi surpreendido por um jacaré e arrastado para uma lagoa artificial do parque. O ataque aconteceu na frente dos pais, da irmã de 4 anos e de outros hóspedes atônitos. Era aqui neste hotel de luxo onde a família de Nebraska passava as férias desde o último domingo. No local onde o garoto foi arrastado pelo jacaré, havia uma placa proibindo o nado. A informação é de que os próprios funcionários haviam pedido a interdição do local, uma vez que os turistas costumavam alimentar os bichos, criando uma rotina com os animais, colocando em risco a vida daqueles que ali frequentavam. O caso foi na última terça-feira, pouco depois das 9 horas da noite. A família acompanhava uma sessão de cinema ao ar livre na parte externa do resort, ao lado de uma área conhecida como Prainha. Lenny foi até a lagoa e colocou os pés na água. Em segundos, foi abocanhado por um alligator, um jacaré americano de cerca de 1,5 metros de comprimento. Segundo o chefe de polícia, o pai e a mãe do menino entraram na água. Chegaram a lutar com o jacaré para tentar livrar o filho das presas do animal, mas a fera afundou e levou o menino junto. As buscas começaram imediatamente, por ar, terra e água. 50 policiais passaram a madrugada atrás de Lenny. O corpo só foi encontrado na tarde do dia seguinte, quase 16 horas depois do início das buscas. O menino estava a quase 2 metros de profundidade, numa parte escura da água, e a apenas 11 metros de distância do local do ataque. O mais impressionante é que o corpo estava intacto. Segundo a polícia, Lenny morreu afogado. Os pais não quiseram gravar a entrevista. Disseram apenas em nota que estavam devastados com a perda do filho, mas aliviados com a localização do corpo. Isso porque existia uma chance de ele nunca ser encontrado. Apesar de a lagoa do resort ser artificial, ela é ligada a uma série de canais que se comunicam com pântanos naturais e provavelmente foi por eles que o jacaré entrou. Após o ataque, a Agência de Meio Ambiente da Flórida capturou e abateu 5 animais na região. Exames devem revelar se entre eles está o responsável pela morte do menino. Autoridades precisam dessa resposta, porque esse réptil agora é considerado uma ameaça. A Disney lamentou a tragédia e informou que em 45 anos de existência nunca registrou um ataque fatal no complexo. Mas os jacarés não são visitas raras na Disney, tanto que o complexo tem equipes que monitoram as águas permanentemente e elas têm a autorização da agência ambiental para abater os animais. Na internet, é possível encontrar vídeos como esse. Um jacaré flagrado no lago de uma montanha russa da Disney. Enquanto turistas passeiam em um brinquedo, bem ao lado, um funcionário tenta impedir que o animal se aproxime do grupo. Outro vídeo mostra um jacaré no lago de um campo de golfe do complexo. Agora, com a notícia da morte do menino, outros hóspedes vieram a público denunciar que muito antes correram risco de morrer por causa dessas feras. David é um deles. Ele conta que no ano passado salvou o filho do ataque não de um, mas de 2 jacarés num parque da Disney. David lembra que só teve tempo de pegar o menino no colo e correr. Uma outra denúncia também envolve o Grand Floridian, onde Lenny morreu.
I was shocked that there was an alligator there. Por telefone, Alison conta que os 2 filhos dela só estão vivos porque um outro hóspede gritou e alertou sobre a presença de um jacaré na lagoa. Where nothing bad is going to happen. It's pretty terrifying. 30 anos atrás, Paul Santamaria foi atacado por um jacaré dentro da Disney. Ele tinha 8 anos, foi abocanhado pela perna e só não foi arrastado para dentro do lago porque a irmã de 12 anos o segurou, enquanto o irmão de 10 bateu no jacaré com tudo que encontrou pela frente. Paul ficou 1 semana internado. Escapou apenas com alguns cortes na perna. A Agência Ambiental da Flórida defende a atuação da Disney. Diz que não há como prever e que ataques de jacarés contra humanos são raríssimos. Como explicar então os incidentes relatados por hóspedes, inclusive a morte do menino Lenny? Porque o menino de 2 anos se tornou alvo de um réptil que não o devorou. Para tentar entender o comportamento desse animal, nossa equipe pegou a estrada em Orlando e percorreu cerca de 50 quilômetros até o Wild Florida, um parque que abriga animais silvestres, entre eles 200 jacarés em cativeiro. Aqui, as crianças podem ver os bichos de perto, observar detalhes, mas tudo sob a proteção de uma cerca. A Flórida tem em média 1,5 milhão de jacarés, o que significa 1 para cada 13 pessoas no estado. Em alguns lugares, eles se tornam atração, como neste parque em que podemos passear de barco para vê-los. Segundo especialistas, 99% dos animais, quando se deparam com seres humanos, costumam fugir, mas os ataques são inevitáveis. Um dos proprietários do parque, Sam Holt, leva a equipe do Domingo Espetacular para conhecer os pântanos da Flórida, que são o habitat dos jacarés. Sam explica, esses répteis são predadores que caçam por emboscada. Eles costumam ficar parados à espera de um animal pequeno suficiente para alimentá-lo, sem oferecer grande risco. Por isso, Sam acredita que o menino Lenny foi confundido com uma presa, um pássaro grande, por exemplo. O ataque é quase sempre fatal, porque o bicho leva a presa para o fundo da água e gira para afogá-lo. Segundo o especialista, os jacarés costumam caçar à noite, no horário em que aconteceu o ataque. O bicho provavelmente estava faminto, mas desistiu de devorar o menino após a luta com os pais dele. Sam explica que, na verdade, não são os jacarés que invadiram o território dos humanos, e sim o contrário. Até o início do século passado, a maior parte do estado era um gigantesco pântano. Até que uma mulher chamada Julia Total convenceu um milionário a investir na região. A estrada de ferro foi estendida até o sul da Flórida. As ruas foram assentadas e vários prédios construídos. Foi aí que homens e jacarés passaram a dividir o espaço, com um agravante. Os moradores da Flórida adoram construir perto da água. Muitas casas na região têm grades, mas isso não impede que os jacarés se aproximem, como revela esse vídeo. Os bichos são frequentemente encontrados em quintais e até em piscinas. Nem sempre os encontros terminam bem. Desde 1948, foram contabilizados 257 ataques de jacarés na Flórida. 23 pessoas morreram, entre elas 8 crianças. No ano passado, o estado registrou o primeiro ataque fatal desde 2007. Um homem de 61 anos foi morto por um jacaré enquanto nadava no rio. Também no ano passado, um rapaz de 22 anos foi morto por um réptil quando se jogou na água para fugir da polícia.
Em 2013, Joey Welch, de 6 anos, foi atacado por um jacaré ao cair na água em um passeio de barco. O pai do menino tentou destravar a boca do animal. A criança escapou somente depois que o próprio bicho decidiu abrir a boca. Joey teve ferimentos no braço e no peito. Em maio, guardas ambientais encontraram alguns animais comendo restos humanos. Este vídeo rodou o mundo. Ele flagra um crocodilo enorme passeando por um campo de golfe. Há 2 meses, um caçador divulgou esta foto. Ela mostra um crocodilo gigante erguido por um trator. Segundo o autor da imagem, o animal foi abatido na fazenda dele na Flórida. O bicho, que teria 4,5 metros de comprimento, atacava o gado da região. Uma das principais diferenças entre crocodilos e jacarés, aliás, é o tamanho. Os crocodilos costumam ser bem maiores. Eles também são mais agressivos. Além disso, quando os crocodilos estão de boca fechada, é possível ver os dentes superiores e inferiores para fora. No caso do jacaré, apenas os dentes superiores são visíveis. Em 2013, a história da caçada a um crocodilo gigante correu o mundo. O animal aterrorizava um vilarejo nas Filipinas. Foram vários ataques contra moradores, a maioria fatais. O governo contratou um lendário caçador para capturar o bicho. Após meses de busca, ele finalmente caiu numa armadilha. Foram necessários 60 homens e horas de luta para retirar o crocodilo do pântano, carregá-lo por 1,5 km até o vilarejo e depois transportá-lo até um parque ecológico, onde o gigante recebeu o nome de Lolong. Ele recebeu o título de maior crocodilo do mundo, com incríveis 6 metros e 17 centímetros de comprimento. No caso dos jacarés, o especialista do Parque da Flórida garante: eles são preguiçosos e oferecem pouco risco aos humanos. O problema é que tem gente que dá comida aos bichos e daí eles associam as pessoas a alimento. Veja esse vídeo feito na própria Disney. Uma mãe filma enquanto os filhos dão pipoca aos jacarés. Funcionários do hotel onde Lenny foi morto já tinham denunciado essa irregularidade, proibida por lei na Flórida. Após virar centro dessa polêmica, a Disney resolveu reconhecer o perigo. 3 dias depois da morte de Lenny Graves, o parque determinou o fechamento de todas as praias artificiais, ergueu cercas em torno delas e colocou placas alertando sobre a presença de jacarés e cobras no complexo. Para muitos visitantes, pode ser a prevenção de um novo ataque. Essa informação para nós vamos dizer, surpresa, e eu acho que é para todo mundo isso, né? Para todo mundo ficar em alerta. Todo mundo fica em alerta. Para a família Graves, o alerta veio tarde demais. Momentos dramáticos. Eu vi o Ale dentro da mandíbula. O Alexandre, na época, tinha 7 anos. Ele também foi atacado por um jacaré num parque nos Estados Unidos, só que o final foi diferente. Era julho de 1996. O ataque do jacaré americano, que eles chamam de alligator, aconteceu no Parque Nacional de Everglades, no sul da Flórida. A família estava de férias. Alexandre, os irmãos e os pais passeavam de bicicleta às margens de um canal. Na época, a mãe de Alexandre falou com a imprensa. Ele se desequilibrou da bicicleta e caiu no canal. E então um jacaré se aproximou e o abocanhou. O meu marido veio correndo e mergulhou no canal também, né? E pulou na água. Maria Odete teve ferimentos nas mãos ao ajudar o marido. Também pulei na água e eu enfiei a minha mão dentro da boca de jacaré e empurrei. E aí o Alexandre saiu, ele deu uma mordida na minha mão, deu uma puxada. Tio Ale tá caindo, a mamãe e o papai. O papai segurou a boca do jacaré. As imagens da época mostram Alexandre feliz por ter sobrevivido.
Hoje, Alexandre tem telefone, Alison conta que os 2 filhos dela só estão vivos porque um outro hóspede gritou e alertou sobre a presença de um jacaré na lagoa. Where nothing bad is going to happen. It was pretty terrifying. 30 anos atrás, Paul Santamaria foi atacado por um jacaré dentro da Disney. Ele tinha 8 anos, foi abocanhado pela perna e só não foi arrastado para dentro do lago porque a irmã de 12 anos o segurou, enquanto o irmão de 10 bateu no jacaré com tudo que encontrou pela frente. Paul ficou 1 semana internado. Escapou apenas com alguns cortes na perna. A Agência Ambiental da Flórida defende a atuação da Disney. Diz que não há como prever e que ataques de jacarés contra humanos são raríssimos. Como explicar então os incidentes relatados por hóspedes, inclusive a morte do menino Lenny? Porque o menino de 2 anos se tornou alvo de um réptil que não o devorou. Para tentar entender o comportamento desse animal, nossa equipe pegou a estrada em Orlando e percorreu cerca de 50 quilômetros até o Wild Florida, um parque que abriga animais silvestres, entre eles 200 jacarés em cativeiro. Aqui, as crianças podem ver os bichos de perto, observar detalhes, mas tudo sob a proteção de uma cerca. A Flórida tem em média 1,5 milhão de jacarés, o que significa 1 para cada 13 pessoas no estado. Em alguns lugares, eles se tornam atração, como neste parque em que podemos passear de barco para vê-los. Segundo especialistas, 99% dos animais, quando se deparam com seres humanos, costumam fugir, mas os ataques são inevitáveis. Um dos proprietários do parque, Sam Holt, leva a equipe do Domingo Espetacular para conhecer os pântanos da Flórida, que são o habitat dos jacarés. Sam explica, esses répteis são predadores que caçam por emboscada. Eles costumam ficar parados à espera de um animal pequeno suficiente para alimentá-lo, sem oferecer grande risco. Por isso, Sam acredita que o menino Lenny foi confundido com uma presa, um pássaro grande, por exemplo. O ataque é quase sempre fatal, porque o bicho leva a presa para o fundo da água e gira para afogá-lo. Segundo o especialista, os jacarés costumam caçar à noite, no horário em que aconteceu o ataque. O bicho provavelmente estava faminto, mas desistiu de devorar o menino após a luta com os pais dele. Sam explica que, na verdade, não são os jacarés que invadiram o território dos humanos, e sim o contrário. Até o início do século passado, a maior parte do estado era um gigantesco pântano. Até que uma mulher chamada Julia Total convenceu um milionário a investir na região. A estrada de ferro foi estendida até o sul da Flórida. As ruas foram assentadas e vários prédios construídos. Foi aí que homens e jacarés passaram a dividir o espaço, com um agravante: os moradores da Flórida adoram construir perto da água. Muitas casas na região têm grades, mas isso não impede que os jacarés se aproximem, como revela esse vídeo. Os bichos são frequentemente encontrados em quintais e até em piscinas. Nem sempre os encontros terminam bem. Desde 1948, foram contabilizados 257 ataques de jacarés na Flórida. 23 pessoas morreram, entre elas 8 crianças. No ano passado, o estado registrou o primeiro ataque fatal desde 2007. Um homem de 61 anos foi morto por um jacaré enquanto nadava no rio. Também no ano passado, um rapaz de 22 anos foi morto por um réptil quando se jogou na água para fugir da polícia.
Em 2013, Joey Welch, de 6 anos, foi atacado por um jacaré ao cair na água em um passeio de barco. O pai do menino tentou destravar a boca do animal. A criança escapou somente depois que o próprio bicho decidiu abrir a boca. Joey teve ferimentos no braço e no peito. Em maio, guardas ambientais encontraram alguns animais comendo restos humanos. Este vídeo rodou o mundo. Ele flagra um crocodilo enorme passeando por um campo de golfe. Há 2 meses, um caçador divulgou esta foto. Ela mostra um crocodilo gigante erguido por um trator. Segundo o autor da imagem, o animal foi abatido na fazenda dele na Flórida. O bicho, que teria 4,5 metros de comprimento, atacava o gado da região. Uma das principais diferenças entre crocodilos e jacarés, aliás, é o tamanho. Os crocodilos costumam ser bem maiores. Eles também são mais agressivos. Além disso, quando os crocodilos estão de boca fechada, é possível ver os dentes superiores e inferiores para fora. No caso do jacaré, apenas os dentes superiores são visíveis. Em 2013, a história da caçada a um crocodilo gigante correu o mundo. O animal aterrorizava um vilarejo nas Filipinas. Foram vários ataques contra moradores, a maioria fatais. O governo contratou um lendário caçador para capturar o bicho. Após meses de busca, ele finalmente caiu numa armadilha. Foram necessários 60 homens e horas de luta para retirar o crocodilo do pântano, carregá-lo por 1,5 km até o vilarejo e depois transportá-lo até um parque ecológico, onde o gigante recebeu o nome de Lolong. Ele recebeu o título de maior crocodilo do mundo, com incríveis 6 metros e 17 centímetros de comprimento. No caso dos jacarés, o especialista do Parque da Flórida garante: eles são preguiçosos e oferecem pouco risco aos humanos. O problema é que tem gente que dá comida aos bichos e daí eles associam as pessoas a alimento. Veja esse vídeo feito na própria Disney. Uma mãe filma enquanto os filhos dão pipoca aos jacarés. Funcionários do hotel onde Lenny foi morto já tinham denunciado que o corpo estava intacto. Segundo a polícia, Lenny morreu afogado. Os pais não quiseram gravar a entrevista. Disseram apenas em nota que estavam devastados com a perda do filho, mas aliviados com a localização do corpo. Isso porque existia uma chance de ele nunca ser encontrado. Apesar de a lagoa do resort ser artificial, ela é ligada a uma série de canais que se comunicam com pântanos naturais e provavelmente foi por eles que o jacaré entrou. Após o ataque, a Agência de Meio Ambiente da Flórida capturou e abateu 5 animais na região. Exames devem revelar se entre eles está o responsável pela morte do menino. Autoridades precisam dessa resposta, porque esse réptil agora é considerado uma ameaça. A Disney lamentou a tragédia e informou que em 45 anos de existência nunca registrou um ataque fatal no complexo. Mas os jacarés não são visitas raras na Disney. Tanto que o complexo tem equipes que monitoram as águas permanentemente. E elas têm autorização da agência ambiental para abater os animais. Na internet, é possível encontrar vídeos como esse. Um jacaré flagrado no lago de uma montanha russa da Disney. Enquanto turistas passeiam em um brinquedo, bem ao lado, um funcionário tenta impedir que o animal se aproxime do grupo. Outro vídeo mostra um jacaré no lago de um campo de golfe do complexo. Agora, com a notícia da morte do menino, outros hóspedes vieram a público denunciar que muito antes correram risco de morrer por causa dessas feras. David é um deles. Ele conta que no ano passado salvou o filho do ataque não de um,
mais de 2 jacarés num parque da Disney. David lembra que só teve tempo de pegar o menino no colo e correr. Uma outra denúncia também envolve o Grand Floridian, onde Lenny morreu. I was shocked that there was an alligator there. Os pais levaram os 2 filhos pequenos para conhecer a Disney, o destino turístico preferido das crianças de todo o mundo. A família estava hospedada no Grand Floridian, um dos hotéis mais caros do complexo Disney. Curtia o último dia do passeio, quando o filho caçula, Lenny Graves, de 2 anos, foi surpreendido por um jacaré e arrastado para uma lagoa artificial do parque. O ataque aconteceu na frente dos pais, da irmã de 4 anos e de outros hóspedes atônitos. Era aqui neste hotel de luxo onde a família de Nebraska passava as férias desde o último domingo. No local onde o garoto foi arrastado pelo jacaré, havia uma placa proibindo o nado. A informação é de que os próprios funcionários haviam pedido a interdição do local, uma vez que os turistas costumavam alimentar os bichos, criando uma rotina com os animais, colocando em risco a vida daqueles que ali frequentavam. O caso foi na última terça-feira, pouco depois das 9 horas da noite. A família acompanhava uma sessão de cinema ao ar livre na parte externa do resort, ao lado de uma área conhecida como Prainha. Lenny foi até a lagoa e colocou os pés na água. Em segundos, foi abocanhado por um alligator, um jacaré americano de cerca de 1,5 metros de comprimento. Segundo o chefe de polícia, o pai e a mãe do menino entraram na água. Chegaram a lutar com o jacaré para tentar livrar o filho das presas do animal, mas a fera afundou e levou o menino junto. As buscas começaram imediatamente, por ar, terra e água. 50 policiais passaram a madrugada atrás de Lenny. O corpo só foi encontrado na tarde do dia seguinte, quase 16 horas depois do início das buscas. O menino estava a quase 2 metros de profundidade, numa parte escura da água, e a apenas 11 metros de distância do local do ataque. O mais impressionante é que